Deus criando o mundo Deus criando o mundo e Deus chamando Abraão para, a partir de Abraão, fazer uma grande família, povoar a terra. É um novo início de Deus. Deus tentou com Noé, perdão, Deus tentou com Adão, depois Deus tentou novamente com Noé, um reinício, um novo início, né? E aí Deus agora chama Abrão. Adão caiu, depois Noé, a geração de Noé se perverteu também. Deus continuou o mesmo o projeto, o plano de Deus, de ter uma grande família, de fazer bendita todas as famílias da terra, de relacionar com esse homem, ok? Então agora, do terceiro início de Deus aqui, Deus chama agora Abraão, e a partir de Abraão, Deus inicia uma descendência numerosa, que são o povo hebreu e o povo judeu. Pois bem, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vimos então a criação e a queda. E agora, a partir do capítulo 12, até o capítulo 50, nós vamos ver então a história de Deus com a família de Abraão, a descendência de Abraão, ok? Lemos o capítulo 12 ontem e vimos que Abraão, ele levantou, quando ele ingressa agora na Terra Prometida, ele sai do lugar onde ele está em direção à Terra Prometida, ele começou a edificar um altar, ele edificou o primeiro altar, né? E agora, a partir do capítulo 13, a gente vai ver que ele edifica outros altares, ok? Então, chegamos aqui no capítulo 13, só que eu quero falar para você, Deus é um Deus de surpresas. E hoje não sou eu que vou ler com você, mas é o seu pastor sênior da Igreja Rema está aqui, pastor Adroaldo. Hoje é ele que faz a leitura com você. Amém? Graça e paz, graça e paz. Eu não sei ler muito bem, mas vamos tentar. Então, Gênesis capítulo 13, verso 1, assim. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló ia com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro era a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E Ai, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, tinha também rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentar esses rebanhos, para que habitasse junto, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar em companhia do outro. Houve então contenda entre pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Se tu fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Das campinas, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar em carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion,
fizera guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Edmá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os Duzim em An, e os Emim em Savé, Kiriataim, e os Orreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Elpistate e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon, Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, e esses ordenaram a ele e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elam, e contra Tidal, rei de Goim, contra Anravel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de petróleo. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho de Abrão, filho do irmão de Abrão, e morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto ao carvalhar de Mar, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão, de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possuis o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficam contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão. O Rodrigo está trabalhando na Elave, né? Diz que possui o céu e a terra. E juro que nada tomarei de ti. Que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não diga, e enriqueci Abrão: nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem e a parte que toca aos homens. Aner, Escol, Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, e me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedestes descendências, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-os para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isto foi-lhe colocado como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, eu te tirei de Ur dos Caldeus para dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la?
respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades umas defronte à outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão o enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será aflita por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se as encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, e passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, Genezeu, Gadimoneu, o Eteu, Ferizeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Giraseu e Jebuseu. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao filho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, a tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir, e ela, porém, vendo que concebeu, me desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: tua serva estará com as mãos procede, segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe a Agar, serva de Sarai: onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: concebestes e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara: tu és Deus que vês. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama El-Lahai. Está entre Gades e Berel. Agar deu luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou de Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu luz a Ismael. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança? Será pai de numerosa nação? Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por pai de numerosa multidão te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência,
no curso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência as terras das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança, e guardareis entre mim e vós e a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, sua mulher: já não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e te darei um filho. Eu abençoarei a ela e ela tornará nações, reis dos povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Israel diante de ti. Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda essa fala com Abraão, Deus se retirou dele e, elevando-se, tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto escravos, nascidos nela, como comprados por dinheiro ou ao estrangeiro. Apareceu o Senhor Abraão quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Respondeu: faz conforme disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado no borrado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou novilho, tenro e bom, e deu aos criados, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada de leite, novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está na tenda. Disse um deles: certamente vou a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançado em idade, Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei luz a um filho, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil?
daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, o certo que riste. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abrão e com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruiria ainda o Senhor? E não pouparia o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa? Matares o justo com o ímpio? Como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não faças justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor dele. Disse mais Abrão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E ele respondeu: não destruirei, se eu achar 45. Disse o Senhor mais Abrão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar 30. Continuou: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor do 20. Disse Abrão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ouvir 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abrão, retirou-se o Senhor, e Abrão voltou para o seu lugar. Gênesis 18, verso 33. Tá vendo quando o devocional pode ser rápido? Tá vendo como pode acabar o devocional? 12h 24. Tá vendo? Maravilha. Aqui então, Deus inserindo Abraão na terra prometida e Abraão edificando alguns altares. E você lembra que Deus falou para Abraão não levar os parentes, de sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Sai do lugar da tua parentela. E ele leva Ló. Você viu o problema que deu na vida dele? Então Ló bateu alguns inimigos e levaram Ló cativo. E por conta disso, Abrão, ele se envolveu agora em guerra. Ele teve que ir lá fazer uma guerra para resgatar. Então é interessante, né, que existem alianças, existem momentos que a gente precisa se afastar de alguns contextos, de algumas alianças, de alguns parentescos. Existem tempo para todas as coisas. E certamente, se nós não ouvirmos a voz do Senhor para se afastar daquilo que Ele manda se afastar, para finalizar o ciclo que a gente precisa finalizar, certamente isso vai provocar muita guerra na nossa vida. Isso é um princípio espiritual. Eu quero só mencionar aqui, para você, dentro de tanta riqueza aqui, né, que tem aqui na palavra de Deus, você percebe, né? Volta lá no capítulo 12, também quero fazer só alguns comentários aqui. Capítulo 12, diz assim, no verso 1 e 2: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Quem está falando isso? Deus.
Deus está falando que vai engrandecer o nome de Abraão. Mas você percebe que o Senhor repreendeu. Se a gente olha a história até o capítulo 12, a gente vai ver que o homem quis tornar o seu nome grande e Deus não permitiu. Não sei se você lembra disso, né? Adão quis ser igual a Deus, sendo que já era, né? Mas quis fazer isso de forma independente. Deus repreendeu e puniu. Adão quis fazer isso. Depois, Caim quis fazer isso. Depois, Noé, geração de Noé, quis fazer isso. Depois, construindo Babel, né? Nimrod quer tornar o seu nome certo. Deus sempre interviu. É interessante, porque aquilo que muitas vezes nós queremos fazer por nossa força, Deus quer fazer por nós. Ele não tem problema de tornar grande o nome. Deus quer engrandecer a sua vida. Deus quer fazer você próspero. Deus quer fazer eu e você prósperos, benditos. Mas isso é um problema quando se torna essa grandeza, essa busca, se torna resultado da independência e resultado da força humana. Então sempre lembre disso. Deus quer engrandecer você. Deus quer fazer você grande. Mas é Ele que vai fazer, para que a glória seja totalmente dele. E nesse contexto aqui, do capítulo 12, Abraão, no versículo 7, diz assim, versículo 6, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha só, Canaã. Então, Abraão está indo para Canaã. Atravessou Abraão até a terra de Siquém. Siquém significa ombro, força. Siquém significa ombro, força. Então, Abraão, agora chegando à terra de Canaã, ele atravessa em Siquém e vai até o carvalho de Moré. Moré, no hebraico, significa professor. Então, peraí. Nós temos o contexto de Siquém, que simboliza ombro, força, e Moré, que simboliza professor. Então, Abraão está inserindo agora na terra de Canaã. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a força de Deus está em Canaã. A minha e a sua força está no descanso de Deus. A minha força e a sua força está no lugar que Deus prometeu. Não é em qualquer lugar. Existe uma força de Deus, existe algo da parte de Deus que está exatamente no lugar que Ele... Não é em qualquer lugar que você vai encontrar força. A força de Deus está em Canaã. Mas não somente isso. Olha o que diz. Até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, dai a tua descendência, darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Então, o primeiro altar, se você quiser, circule aí no verso 7, o primeiro altar. O primeiro altar que Abrão edificou, quando ele está ingressando agora na terra prometida. Ele está ingressando agora em Canaã. Ele edifica o primeiro altar. E o primeiro altar, a experiência aqui de Abrão edificando o primeiro altar, é justamente falando que a força de Deus está nos carvalhos de Moré, né? Ou seja, Moré é professor. O professor faz o quê? Ensina. Então, para que a primeira coisa, quando entra na terra prometida, o primeiro entendimento de Abraão, esse é o teu primeiro aprendizado aqui. A força do Senhor está no ensino. Isso na caminhada cristã, quando a gente sai, a gente é chamado agora e Deus vai nos inserir na sua promessa, nós precisamos carregar esse princípio. A força de Deus quer ser fortalecido, esteja amalgamado à palavra. É por isso que nós estamos fazendo esse devocional aqui. É por isso que a cada ano nós fazemos devocional de leitura bíblica. Por quê? Porque sabemos que a força do Senhor está no ensino da sua palavra. Quando você come da palavra de Deus, você é fortalecido. Mas não somente esse. Deus leva agora Abrão a edificar um segundo altar, né? Ele passa por um altar e passa por um teste também. Sempre lembro disso. É um altar e um teste. Altar e teste. Abrão, ele diz um altar, mas ele passa pelo teste. Qual é o teste na sequência? No versículo 10 do capítulo 12, vai dizer que Abrão enfrentou fome. A terra, havia fome na terra. E aí o primeiro teste de Abrão era permanecer. Precisava permanecer. Mas sabe o que acontece? Ele edificou o altar sabendo a força está no ensino. Permaneça na palavra, permaneça no ensino.
mas Abrão reprovou no teste. Abrão, a palavra de Deus diz aqui no verso 10, que ele voltou para o Egito. Era para ele permanecer na terra que Deus estava levando ele. Mas quando houve fome, a tentação sempre, quando há uma temporada de escassez, há uma temporada difícil, essa escassez ela pode ser de coisas objetivas e subjetivas. Ela pode ser de coisas materiais ou ela pode ser de conflitos na alma, questões subjetivas, que a pessoa não está se sentindo mais amada, que a pessoa não está tendo uma sensação de pertencimento. É um momento de conflito, é um momento que há fome de alguma coisa. Mas sabe que momento de fome? Você precisa permanecer na palavra que Deus disse. Permaneça no ensino da palavra. Não volte para o Egito. Abrão voltou para o Egito. Quando ele volta para o Egito, você lembra que aí o faraó quis casar com a mulher dele? E aí Deus feriu o faraó? Trouxe maldição? Esse é o problema. Quando a gente decai na palavra e volta para o mundo, pessoas vão ser prejudicadas. Tem muita gente que é prejudicada quando você sai do seu lugar que você deveria permanecer. Permaneça. Em momentos de fome, permaneça. Em momentos de escassez, permaneça na palavra. Ele edificou o primeiro altar. A força está no ensino. Agora vem o teste. Sempre quando você tem um aprendizado, logo depois vem um teste. Deus ensina você para que você permaneça nesse aprendizado, nesse ensino. E aí, edificou o primeiro altar, veio o primeiro teste. Depois, ele continua, lá no capítulo 13, ele edifica o segundo altar. Olha o verso 3 do capítulo 13. Capítulo 13, verso 3. Quando ele está voltando no Egito, agora ele retorna. Interessante, ele voltou para o lugar de onde ele saiu. Sempre assim. Não saia, permaneça. Foi lá, Deus feriu o faraó, depois eles mandaram de novo, ele voltou para o mesmo lugar. É assim, a pessoa só perde o tempo porque volta para o mesmo lugar. Verso 3. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel. Até onde? Betel. Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Tá vendo? Até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda. Voltou para o mesmo lugar. Entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então percebe, circula aí Betel e circula Ai. Betel e Ai. Aqui Abraão invocou, ele celebrou o nome do Senhor e ele erigiu o segundo altar. O primeiro altar é a força vem do ensino. Veio o teste que foi a fome, ele deveria ter permanecido na palavra. Decaiu, foi para o Egito, gerou um problema, depois Deus trouxe ele de novo. Permaneça no ensino. Mas o segundo aprendizado, o segundo princípio que Deus está dando aqui para Abraão, quando insere ele na terra prometida, é dizendo o seguinte: olha, Abraão, agora ele erigiu um altar entre Betel e Ai. Betel significa a casa de Deus. Betel significa a casa de Deus. E Ai significa um montão ou um monte de ruínas que tipifica o mundo. Sabe que o altar de Deus, a consagração, faz separação entre a igreja e o mundo. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, haverá uma separação entre a casa de Deus, a igreja, a vida com a igreja e a vida do mundo. Sempre aqueles que estão sendo inseridos na terra prometida. Deus chamou a minha e a sua vida. E é assim que tem sido a nossa história. Deus está sinalizando para você que você será fortalecido pela palavra. Só que essa palavra também vai levar você a permanecer num lugar em que agora haverá uma separação entre a igreja e o mundo. A sua vida consagrada vai fazer uma distinção agora entre a sua vida devota, a igreja, é a edificação da casa de Deus. Você que permanece no ensino, você foi chamado para edificar a casa de Deus. Você percebe isso? Foi chamado para edificar a casa de Deus. E o terceiro, e finalizo aqui, terceiro altar, lá no final, versículo 18 do capítulo 13, olha só. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre. Manre significa força, saúde e gordura. Manre significa força, saúde, gordura. Gordura, na palavra de Deus, aponta para unção. Então, Abrão, mudando suas tendas, foi habitar
nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Circule aí Hebrom também. Hebrom simboliza comunhão. Hebrom simboliza comunhão. Ele foi habitar nos carvalhais de Mamre, onde tinha gordura, unção, e foi a Hebrom, que está junto a Hebrom, comunhão, e levantou ali um altar ao Senhor. O terceiro altar que Abraão erige, que ele levanta, é o altar de comunhão e de unção, porque sempre onde há comunhão, haverá ali um derramar de unção. Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu estou te inserindo numa nova terra, assim como Deus chamou a mim e a você. E Deus está sinalizando: eu vou te inserir em um lugar em que sua força estará na palavra, no ensino. A força do Senhor está no ensino. Não somente isso. Esse altar, essa palavra vai te levar para uma vida de consagração. E essa vida de consagração vai fazer separação entre a igreja, a casa de Deus, e o mundo, o monte de ruínas. Quando você permanece no ensino da palavra de Deus, você agora vai ser apaixonado, levado a um lugar que você vai edificar a casa de Deus. Isso vai fazer separação. Ah, mas olha só, a tua vida agora é isso? Claro, porque eu estou edificando a casa de Deus. Percebe? Mas não para por aí. Você será levado para um lugar, uma vida, edificando a casa de Deus, é uma vida de comunhão. E aonde essa comunhão acontece, a unção escorre. Aonde tem a comunhão da edificação da casa de Deus, a unção é derramada. Por isso que você e eu vamos carregar a seguinte sentença: a força de Deus está no ensino, que edifica a sua casa, estabelece a comunhão e derrama a unção. A força de Deus está no ensino. Esse ensino edifica a sua casa, estabelece a comunhão, derrama. É lindo, né? Tudo na palavra de Deus tem um significado. Depois veio o capítulo 14, eu acho importante mencionar no capítulo 14, verso 18. Capítulo 14, verso 18, diz que veio Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele não tem, o autor aos Hebreus diz que Melquisedeque ele não tem início de dias e nem fim de dias. Peraí, quem é que não tem início nem fim? Quem é que é o alfa e o ômega? Ele é o início e o fim, mas não de um tempo cronos, mas de um tempo kairos. Ele não tem início de dias nem fim de dias. Quem é esse? É Cristo. Então Melquisedeque, lá no Velho Testamento, quando Deus chama Abraão, aparece um rei. Esse Melquisedeque é um tipo de Cristo. Jesus apareceu para Abraão lá. E olha que interessante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Peraí, pão e vinho, a ponta é o mesmo. É o mesmo que compartilhou o pão e deu o vinho para os discípulos na mesa antes de ir para a cruz. É o mesmo. Melquisedeque, que não tem início de dias nem fim de dias, apareceu e declarou ali a obra consumada da cruz para Abraão. Abraão, eu estou te inserindo em uma promessa. E essa promessa é com o meu próprio sangue. Assim como eu e você, hoje temos acesso ao pão e o vinho, a aliança. Deus estava fazendo uma aliança. Essa aliança, ele estava dizendo, depende de mim. Tanto é que, na sequência aqui, Abraão, ele aprende, né, que Deus é soberano em todas as coisas. Porque ele voltou para o Egito, depois Deus retomou, aí ele começou a aprender lições, né? Deus chamou Abraão e disse: tu vai viver uma vida de dependência. Esse é o meu e o seu chamado. Nós vamos viver uma vida de independência no Senhor, certo? Sempre lembre disso. Deus chamou você, mas não é independente, não é voltando para o Egito. Você não pode, quando no momento alguma coisa não dá certo, você já volta para o Egito, já volta a fazer. Tem coisa que você precisa queimar as carroças, tem emprego que você precisa, às vezes tem coisa que você precisa rasgar a carteirinha, sabe? Tem profissão que às vezes você diz assim: eu nunca mais volto para esse lugar. É algo espiritual. Abraão voltou para o Egito, tem um problemão. Aí Deus começou a ensinar a ele. Depois aparece o próprio Cristo, Melquisedeque, né? E é interessante que nessa jornada, esses 3 altares que Abraão erigiu, ele passou por 3 testes também. O primeiro teste foi da fome. O segundo teste, quando ele erige lá um altar entre Betel e Ai,
logo na sequência, ele vai passar pelo segundo teste. Qual é o segundo teste? Ele deveria se separar de Ló. Não tem como. Quando a gente começa a edificar a casa de Deus, existem pessoas que não vão poder fazer mais parte da nossa aliança. Não tem como. Existe separação. Ah, mas olha só, assim, Deus disse que não era nem para ter levado. Depois, ele vai ter que escolher. Só que daí, quando ele escolhe, ele diz, olha, os pastores começaram a brigar, porque eles tinham muito rebanho, a bênção estava sobre eles, né? Sobre Abrão. Então, eles estavam crescendo e tal. E aí você sabe, né? Que a pobreza gera problema, mas a riqueza gera muito mais. Ou melhor, outro tipo de problema, né? E aí os pastores começaram a brigar, porque era muito gado e tal. E uns diziam que era deles e outros eram outro. E aí começou a dar um problema. Aí eles chegaram ao entendimento. É necessário haver separação. Aí Abraão chegou para Ló e disse, olha, Ló, não vai dar mais. Os pastores estão brigando, e enfim, a gente vai ter que separar. E aí, ok. E aí, Ló olhou para as Campinas Verdejantes e disse, eu vou querer ir para lá. Qual é a melhor cidade? Porque Ló tinha uma visão natural das coisas. Não tinha visto aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha mostrado para Abraão. Esse é o problema de pessoas que são naturais. Eles olham para a melhor oportunidade. Ah, mas aquele emprego dá mais dinheiro. Eu disse, se tiver, Campina Verdejante, mas nem toda Campina Verdejante é o lugar onde Deus estabeleceu para nos abençoar. Porque sabe uma coisa? A questão toda não é se a Campina é verdejante. A questão é se a gente tem promessa de Deus, se tem a bênção de Deus. Porque até um deserto se torna Canaã quando tem o respaldo de Deus. Então, não é se o emprego está errado, a cidade está errada. Ah, essa mulher aqui, esse homem aqui, se eu mudar, vai dar certo. Não, às vezes é terra seca mesmo. Mas ali que o Senhor vai derramar chuva abundante. Sabe? Olhe para a vida que o Senhor lhe chamou de maneira espiritual. Não olhe como Ló. Nem tudo é Campinas Verdejantes. Abraão diz o seguinte, ok, ele olha para uma terra que não é Campina Verdejante, ele olha para uma terra que ninguém quer. Ele disse, é esse lugar que eu vou. Por quê? Porque só é deserto até eu chegar lá. Só tem escassez até eu chegar lá, porque onde eu chegar, a mão de Deus, a bênção de Deus chega comigo. Sempre lembre disso. Só é deserto até você pisar lá, porque você carrega, você está debaixo da bênção de Abraão. Terceiro teste de Abraão, quando ele foi encontrado, né, pelo rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma quis dar presentes para eles, despojo de guerra. Aí ele disse, eu não quero. Da onde que é? É de Sodoma. Quero não. Terceiro teste na vida cristã é rejeitar as riquezas de Sodoma. Na vida com Deus, a gente é chamado. A força dele vem do ensino da palavra. Virão os testes da escassez, da fome. A gente não deve voltar para o Egito. A gente deve permanecer. Permanecer o quê? Edificando a casa de Deus. Na edificação da casa de Deus, isso vai provocar separação entre a edificação da igreja, a casa de Deus, e a nossa vida no mundo. Vai ter separação. Nesse caminho, isso vai provocar que algumas pessoas a gente precisa separar de algumas pessoas. Alguns relacionamentos, algumas alianças que a gente havia feito lá atrás. Mas agora, numa nova vida, não tem como. Sabe, no plano de Deus, no propósito de Deus, no lugar que Deus nos leva, não cabe todo mundo. Nem o próprio povo de Deus. Se não tiver fé, não teve depois. A gente vai ler a história mais para frente, que o próprio povo que é de Deus, mas se não tiver uma porção de fé, não dá para desfrutar de Canaã. Então, nem todo mundo cabe na sua história. A gente precisa reconhecer isso. Eu sei, às vezes a gente insiste com algumas pessoas que Deus diz o seguinte, pode deixar aí. Não tem como. Vai haver separação. A gente precisa estar bem convicto disso. Especialmente na edificação, no momento que essa separação é na edificação da igreja, né? É justamente em Betel e Ai que há o segundo teste de Abraão, que tem que separar de Ló. É na edificação da igreja, é na edificação da casa de Deus. Depois disso, vem o terceiro teste. O terceiro teste, frente
ao terceiro altar, né? O terceiro altar foi o lugar de comunhão e de unção, né? E na comunhão e na unção vai vir um teste. O teste o quê? De nós seremos persuadidos a abandonar a comunhão e essa unção e em detrimento das riquezas de Sodoma. Quando você está mais amalgamado na edificação da casa de Deus, está mais convicto, cheio de Deus, comunhão, tem unção, tem alegria, Satanás vai vir oferecer riqueza de Sodoma para tirar você do lugar de comunhão que você está guardado na edificação da casa de Deus. Foi o terceiro teste de Abraão. E Abraão disse: eu não quero nada, para que tu nunca me diga que foi tu que enriqueceu Abraão. Porque ele aprendeu, ele passou no teste. Ele reprovou no primeiro, mas no último ele passou. Ele disse: eu sei, é o Senhor que me abençoa. Aleluia, aleluia. É linda a palavra de Deus. Lindo, lindo, lindo. Mas você percebe isso? Você foi chamado. Aí no caminho, você encontra um lugar da edificação da casa de Deus que tem que separar. Separa entre a vida do mundo, as alianças, as amizades, até mesmo os parentes. Separar. Ah, mas eu não acho, eu acho que de bom, tem um momento, era parente, Deus já disse que não era para levar junto, levou, deu problema, diz agora separa. Mas aí no momento que está edificando a casa de Deus, Satanás vem com algumas ofertas, né? Olha, é para você colocar o seu coração, não mais no lugar de comunhão. Ah, mas tem algum problema nisso? É que às vezes não é o rei de Salém, não é Melquisedeque que vai te enriquecer, é rei de Sodoma, são as riquezas do mundo. Existe aquele, sabe, pastor, quando é que eu sei que é Melquisedeque? Vê o que ele traz. Tem gente que traz riqueza, tem gente que traz vinho e pão. Aquele que colocar vinho e pão nas suas mãos é Melquisedeque. Você vai meditar na promessa e você tem convicção que a bênção de Deus não é negócio que você faz com o mundo. A bênção de Deus é Deus que faz. Você não precisa fazer negócio. E quando você faz negócio com o mundo, você perde o coração. Você sai do lugar de comunhão. E a bênção de Deus vem no lugar que você está edificando a casa de Deus. Eu sei, às vezes parece que a gente está edificando a casa de Deus, que não está enriquecendo. É só questão de tempo. Às vezes parece, não, então eu vou aceitar as riquezas de Sodoma aqui. Aí você sai do lugar de comunhão, deixa de edificar a casa de Deus e você perde a unção. Mas no lugar da unção, sempre haverá provisão. Amém? É isso. Depois veio, então, capítulo 14 aqui, que aparece Melquisedeque, né? E aí, o que eu acho tão interessante quanto é aqui, a aliança que Deus fez no capítulo 15, a promessa e a aliança que Deus fez a Abraão. Olha o que ele diz aqui. Verso 6, 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão fez o quê? Creu. Abraão creu. Olha a fé. Olha o princípio. Lá no Velho Testamento. Isso é antes da lei. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Peraí, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Novilha, cabra e cordeiro. Rola e pombinho. Ok? 5 animais. Quantos destes são terrenos? Quantos? Vamos lá. Esses 5 animais, quantos são da terra? Uma cabra, você já viu uma cabra voando? Um cordeiro, de vez em quando, passando a pau, dando rasante. Hã? Quantos são? Faz aí na tela, me ajuda. Isso, 3. Maravilha, 3. E 2 do céu, né? Porque 3 aponta para a completude de Deus na criação. Isso fala, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Deus diz: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro.
isso apontava para Cristo, porque ele era puramente homem e puramente divino. Ele era completamente homem. Na aliança que Deus fez com Abraão. Pastor, mas é Deus que tem uma aliança com Abraão. O que tem a ver Jesus nessa história? Calma. Aves, olha agora, ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente para as outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Interessante, né? Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Enquanto ele estava imolando esses animais, Deus havia de fazer uma aliança. As aves de rapina desciam tentando impedir que isso fosse feito. Isso é um princípio espiritual. Sempre que Deus está estabelecendo aliança na vida de alguém, Satanás tenta impedir que essa aliança ocorra. As aves de rapina sobrevoam, tentando impedir a aliança. Sempre que alguém está no processo de conversão, sempre que alguém está no processo de transformação e está vindo para edificar a casa de Deus, as aves de rapina querem roubar a aliança que está sendo feita. Mas Abraão enxotava. E aí, diz assim, ao pôr do sol, verso 12, caiu profundo sono sobre Abrão. Fala para mim, alguém aqui assina um contrato dormindo? Alguém aqui, eu vou casar, quando? Não, vai ser às 3 da manhã, eu vou estar dormindo, daí vou assinar um documento. Alguém faz isso dormindo? Não faz. Mas agora Deus está fazendo uma aliança com Abraão e ele está dormindo? Parece que não faz sentido. É verdade, porque aquilo que Deus faz não precisa do homem. A aliança que Deus faz não depende do homem. Abraão caiu num sono profundo. Tá, mas como foi feita essa aliança? Bom, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que tua posteridade será peregrina em tua terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha aqui, ó, presta atenção nisso, Deus já está falando o que vai acontecer. Abraão, a tua descendência será escrava. Ele já falou no início, está fazendo uma aliança, chamou ele. Sabe uma coisa, a tua descendência será escrava por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha só, vocês serão 400 anos cativos, escravizados, mas depois disso, vocês sairão desse lugar muito ricos. E tu irás para os teus pais em paz e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, circula aí, fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo. Fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Fogareiro fumegante é o Deus Pai. E a tocha aponta para o Espírito Santo, aponta para Cristo. Portanto, Deus fez uma aliança com Ele mesmo. É por isso que a aliança de Deus é inquebrável. Não depende do homem. Então, Deus fez uma aliança com Abraão. Pastor, mas não foi com Abraão. Não. Ele incluiu ele nessa aliança. Mas, na verdade, Deus fez uma aliança, um fogareiro fumegante e uma tocha. É o próprio pai com o filho. E inseriu Abraão nessa aliança. Assim é a aliança de Deus comigo, com a minha e com a sua vida. Deus fez uma aliança conosco. Fomos inseridos na aliança de Abraão. O que a gente fez para isso? Nada. O que depende de nós? Nada. Ele nos incluiu na sua fidelidade. Eu e você hoje somos abençoados. Não é por nosso mérito, não é porque a gente é competente, porque a gente faz tudo e cumpre a lei, a gente faz tudo certo. Nós somos abençoados. Porque Deus fez uma aliança com Cristo. Foi por causa dele. Na cruz do Calvário, sentença de morte, condenação que havia sobre a nossa vida, foi levada lá.
e Deus fez uma aliança conosco, aliança de sangue. Ele nos incluiu a bênção de Abraão. Amém? É lindo, né? Para você sempre lembrar disso. Isso é um princípio espiritual. Está tudo aqui em Gênesis, você viu? Está aqui, Cristo está aqui, Melquisedeque está aqui, a aliança está aqui. Ele fazendo uma aliança com o homem, que não depende do homem, está aqui também. Tudo em Gênesis. Deus fez uma aliança e nos inseriu nela. E por fim, eu acho importante, de tantas coisas aqui, foi instituída a circuncisão, né? A circuncisão, depois Deus mudou o nome de Abrão e aí instituiu a circuncisão. Não tem tanta coisa, mas eu vou comentando aos poucos aí outro dia. Amém? Olha, exatamente meia hora de comentário. Eu precisava. Se o outro ver aqui, ele fala para mim, dá para ser meia hora o devocional. Eu não sei por que tu leva 1 hora de devocional. Também não sei, mas a leitura dos capítulos são longos. Daí ele veio aqui e leu tudo em 23 minutos. Amém, queridos? Graça e paz, uma boa tarde para você. Nos encontramos amanhã, devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Amém? Tenha uma boa tarde, uma boa semana de trabalho. Lembrando que esse mês de nós ajustarmos e organizarmos, organize sua agenda, organize. Esse mês é mês de você organizar roupeiro. Na verdade, todo mês é mês disso, né? Mas assim, sabe aquela limpeza que faz tempo que você não faz? Sabe aquela coisa? Você precisa organizar o ano. É o haja luz do ano. Esse mês é o haja luz do ano todo. Então, comece a organizar coisas. É aquelas gavetas que precisam ser organizadas. É agora, faça isso. Aquelas contas que precisam ser vistas. Aquela documentação. Vamos lá. Lembrando também. Já encerrou aqui? Pode encerrar. Quero dar outras orientações agora.